Olá, a paz do Senhor, meu nome é Anderson Luiz Obinski e hoje eu vim aqui compartilhar com todos a aula sobre hermenêutica. Hermenêutica é um termo não muito comum, não se ouve falar tanto, né, a não ser no meio teológico, mas ao mesmo tempo extremamente essencial para o estudo da palavra de Deus. Então, gostaria de citar aqui um grande teólogo, que ele diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus de tal forma que quando ela fala, Deus fala. Então vejam a responsabilidade de um teólogo, de um estudante da palavra, um pastor, ministrante, de quando está interpretando a Bíblia. E a hermenêutica, ela é exatamente isso, a ciência da interpretação. Então eu preciso ter muita responsabilidade daquilo que eu vou dizer. Aquilo que eu vou dizer vem diretamente da revelação de Deus. Eu vou falar da revelação de Deus para o povo de Deus. Eu preciso estar ciente daquilo que eu estou falando. Eu preciso entender sobre aquilo que eu estou dizendo. Então, como toda obra deve ser feita com excelência, a interpretação da Bíblia também. Tá? Então, hoje, no decorrer de todas as aulas, né, nós vamos falar sobre algumas técnicas, principalmente sobre alguns cuidados e métodos para que nós possamos fazer essa interpretação da forma excelente. Tá? Primeiro tópico que nós vamos discutir e vamos estar expondo é as disposições necessárias para o estudo das Escrituras. Primeira coisa, eu tenho que aprender que eu devo estudar a palavra com respeito. Porque não é um livro comum. Não é um livro qualquer que eu vou interpretar um autor qualquer. É um livro ao qual trata-se da revelação da palavra de Deus. Então eu tenho que ter muito respeito. E nós vemos no decorrer da história da própria igreja que tantas e tantas vezes diversas heresias se criaram quando não houve esse respeito, esse cuidado, e sim tomou-se a letra como sendo propriedade do intérprete. E a letra, a revelação, não é propriedade do intérprete, e sim do autor. E o autor, no caso, é Deus, de toda a Escritura. Então, respeito, acima de tudo. Ter um espírito dócil, não ser obstinado, não ser teimoso, porque o ser humano ele tem muita a necessidade, às vezes, de estar certo. E em relação à palavra de Deus, a verdade e vem de Deus. Nós não somos donos da verdade. Nós conhecemos o dono da verdade e vamos interpretar o que o dono da verdade está dizendo. Então, por isso, eu vou ter que ter respeito, eu vou ter que ser maleável e saber que eu não sei tudo. Eu estou interpretando. Então, eu não posso tomar a verdade como sendo a minha verdade. E sim aquilo que a palavra está falando para mim, o que a Bíblia está dizendo. E não os meus achismos, não as minhas vontades. E daí, se eu caio e faço esse tipo de coisa, eu vou cair no erro de muitos filósofos, né? De colocar uma tese e tentar defender essa tese, né? Utilizando a própria Bíblia como isso, mas a tese vai ser minha, não vai ser a revelação da palavra. Então, ser dócil, né? Não ser teimoso, aprender com a palavra, porque a palavra é uma revelação de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, ela vem de um ser eterno. E a eternidade ela não vai caber na nossa mente. Então eu vou estar aprendendo diariamente. Então com aprendizado e reaprendendo sempre para poder estar expondo isso para a congregação. E uma coisa leva a outra, né? E sendo dócil dessa forma, sendo maleável, eu vou ter como mestre Cristo. Porque eu vou amar a verdade de todo o coração. Né? E Jesus foi bem claro, Ele é a verdade. Né? A verdade não pertence a mim, Ele é a verdade. Então eu vou ter Ele como mestre. Assim eu vou ter facilidade para poder
aprender para poder expor. Ser paciente. Pois há algumas partes que realmente são difíceis de entender. Às vezes, muitos estudantes, muitos teólogos se atêm a fatos e a detalhes que não são realmente os essenciais. A palavra no todo tem uma mensagem muito clara e até mesmo muito fácil de se entender. Mas há termos que são difíceis de entendimento. Há revelações que não foram expostas. E nós queremos, às vezes, buscar entrelinhas, buscar verdades escondidas que não fazem diferença. E vamos ser bem sinceros, elas não foram reveladas, não há o porquê você tentar procurar, tentar inventar, né? Tentar ali projetar coisas que não estão no texto. Então eu tenho que ser paciente, saber que, por exemplo, como nós vemos no decorrer do Novo Testamento, os apóstolos que andavam com Cristo ainda não haviam compreendido totalmente as Escrituras do Velho Testamento. Foram entender no decorrer que Cristo vai explicando para eles. Então eu tenho que estar atento em relação a isso aí, que há coisas, por exemplo, na palavra, que foram expressas, que nós vivemos nos dias de hoje, que Cristo revelou para nós, mas há coisas ainda que estão sendo, com o tempo, nós estamos vendo o cumprimento de muitas profecias. Ser prudente para saber iniciar a leitura pelo simples e passar para o mais difícil. Isso é muito, muito importante. Porque o estudante, quando ele começa a aprender alguns segredos da palavra, algumas coisas que anteriormente era difícil e agora começam a se tornar claras, ele começa a se autodesafiar, começa a querer buscar coisas mais difíceis ou coisas assim que são realmente mais penosas para se estudar. Sendo que às vezes as básicas ainda não foram definidas, as básicas ainda não foram vistas. Então, não adianta eu começar do mais difícil para depois entender o básico. O básico é, como o próprio nome diz, é a base para poder se construir o restante. Porque há muita teologia que se forma de forma assim falha porque faltou o simples, o básico, né? Então, nada como começar pelo básico, pelo simples, e assim ir decorrendo até o entendimento maior, conforme vai se estudando. Usar a regra fundamental para o estudo proveitoso das Escrituras. Básico isso. Oração e súplica. Porque, como disse no início, a Bíblia não é um livro comum. Não é um livro que foi escrito por um outro ser humano. Não foi escrito, por mais que tenha sido usado seres humanos para escrever, o autor não é um ser humano. O autor é Deus. O ser humano é a ferramenta. O ser humano ele foi muitas vezes uma impressora da palavra de Deus. Então ele, como impressora, ele teve as suas características de impressora da sua época. Mas ele não é o autor. Quando nós pegamos um autor qualquer, de um romance, de uma ficção, então nós temos a capacidade de interpretá-lo, porque ele é um ser humano assim como nós. Agora, em relação à palavra de Deus, para eu poder interpretá-la por completo, eu preciso ter uma intimidade com o autor. E o autor é Deus. Para eu poder ter essa intimidade, eu preciso de oração, eu preciso de súplica, eu preciso reconhecer a minha incapacidade. Quanto mais eu reconheço isso, muito mais eu vou me aprofundar na própria palavra. Ok? Vamos lá. O Espírito Santo age na interpretação da Bíblia. Isso é nítido, porque o que acontece? Eu tenho certeza que cada um de vocês já deve ter visto ateus, por exemplo, sendo muito profundos no conhecimento do texto bíblico. Então eles sabem citar versículos, sabem comparar textos, mas não têm realmente o verdadeiro entendimento. Muitas vezes até mesmo buscam decorar esses textos ou aprender esses textos para tentar achar neles alguma contradição, né? A partir do momento ao qual eles não têm uma orientação, essa contradição para eles vai ser real.
no caso, quando alguém que tem a direção do Espírito Santo olha para essas contradições, para ele é muito claro. Né? Às vezes, muitas contradições, para quem está movido pelo Espírito Santo, elas são muito mais explícitas do que passagens simples. Então, ninguém poderá compreender totalmente o significado da Bíblia se não for uma pessoa regenerada, se não tiver intimidade com o Espírito Santo, se não tiver a fé. Porque a Bíblia é um livro de fé. Se eu não creio no autor, ela já se torna infundável o meu estudo. Porque eu vou estudar achando que foram apenas homens ali, né, que escreveram aquele texto lá. Para começar, já é totalmente ilógico esse pensamento, né? Porque homens de uma distância de 3.000 anos, né, diversos homens diferentes, escrevem textos que concordam entre si. Né? É complicado, mas há pessoas que acreditam. Né? Há um autor, inclusive, que cita, e tem um livro, né, que diz assim que o autor diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque realmente precisa ter muita fé. Mas hoje muitas pessoas estudam a Bíblia de uma forma totalmente secular, achando que vão obter a revelação, obter a verdade que está ali escrita, mas no fundo o que eles querem obter é simplesmente contradições infundáveis. Então, assim, não vão entender. Se não tem uma vida regenerada, se não tem uma intimidade com o Espírito Santo, não tem intimidade com o autor da Bíblia, não vão entender. Tá? Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Eles não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então, assim, realmente, eles não vão entender. Não tem nem o porquê, muitas vezes, você estudante de teologia, você ministro, ficar irado com, às vezes, colocações que são ali expostas, ou até mesmo acusações perante a Bíblia, porque são intérpretes, né, que não entendem. É como uma pessoa que não sabe uma língua qualquer querendo traduzir um livro. Não vão conseguir nunca, porque a língua que se necessita é a língua espiritual, é a direção do Espírito Santo. Antigamente, por terem desobedecido, outro texto aqui para confirmar essa questão, né, em Efésios 2:1, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, assim, o Espírito Santo, ele se faz inteiramente necessário na interpretação, na hermenêutica, na ciência da interpretação. Porque aqui, como a própria palavra, nós vamos estudar ali o que foi falado, o que o Espírito Santo, quando nos foi prometido o Espírito Santo por próprio Cristo, ele foi nos colocado como sendo o Parakletos. Em grego, né? Parakletos, ele vai ser aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em favor como um defensor numa corte. Claramente, temos os textos ali para vocês conferirem ali depois, mas resumindo, o Espírito Santo é aquele que vem, é aquele que está ao lado do estudante, aquele que está ao lado do cristão, no momento da interpretação da Bíblia. Então a Bíblia ela é interpretada com o Espírito Santo, aquele que vai revelando ponto a ponto. Isso aconteceu já desde o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, Pedro já entende e ali fala das Escrituras. E ali os apóstolos em si começam a cumprir a vontade de Deus, porque começam a compreender o Espírito Santo. Começam a ter o Espírito Santo como o ajudador. Né? Vocês vão conferir aí no texto depois, João 16, do 7 ao 13, do 14 ao 16, que vai dizer ali, vai resumir, que o Espírito Santo é a verdade, ele é a verdade. Pois ele faz parte da própria pessoa de Deus, né? A terceira pessoa de Deus,
no qual é a verdade. O Espírito Santo sempre glorifica e aponta para Jesus. É Ele que unge, é Ele que nos unge, porque é Ele que vai nos dar a revelação, porque aquilo que Cristo colocou para nós é uma revelação extremamente profunda. Em tudo aquilo que ele veio dizer, até mesmo a ponto de Jesus apontar que ele não podia, às vezes, muitas das coisas que ele falava aos apóstolos, ele não podia revelar por completo porque eles não iam compreender. Hoje, nós, cristãos dos dias de hoje, temos ainda mais vantagem do que os próprios apóstolos que estavam do lado de Jesus. Porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos dar essa revelação, para nos ajudar a estar ao nosso lado no momento da interpretação. Aqui, citando um outro teólogo, ele diz assim: as Escrituras foram dadas por inspiração do Espírito Santo e a sua verdadeira interpretação só é possível por meio de sua iluminação. Então, resumindo, eu só posso ter a total interpretação da Bíblia com o Espírito Santo. Então isso é básico, por isso que a gente inicia a interpretação, parece assim, a ciência da interpretação, a hermenêutica, a ciência da interpretação. Mas de nada adianta eu estudar todas as técnicas de interpretação se eu não estiver iluminado pelo Espírito Santo. Se eu não tiver a direção do Espírito Santo, é totalmente um serviço feito à toa. Ok? Vamos lá. Agora sim, vamos para algumas técnicas de entendimento, e da revelação da palavra de Deus. 3 etapas pela qual passa a revelação de Deus para ser compreendida hoje. A revelação de Deus em sua palavra e a inspiração ao escrevê-la. O processo de interpretação e iluminação divina para compreender e dar significado da palavra. A capacitação e o significado que entende o receptor para colocá-la em prática. Então vejam bem. Primeiro, Deus, através do Espírito Santo, inspirou os escritores a ir lá e escrever a palavra de Deus, nas mais diversas situações ao qual nós acompanhamos na Bíblia. Depois há o processo de interpretação. E para que, como nós dissemos, para que essa interpretação seja real, ela tem que ser iluminada pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o significado da palavra. E depois a capacitação e o significado que entende o receptor para colocá-la em prática. Lembrando que você, intérprete, você é o primeiro receptor. Então você que está ali interpretando, você já está recebendo essa palavra. Então, nós vamos ver que a capacidade de entendimento, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de praticar. Porque há muitas palavras que são colocadas, às vezes são muito simples, e nós vemos muitas pessoas aí, sem crer, repeti-las. Mas muitas das pessoas não entenderam. Por que não entendem? Porque elas não têm condições de colocar em prática. Então elas não compreenderam, não absorveram a interpretação completa. Porque elas até citam, falam, colocam em músicas, colocam em pregações, mas não vivem. Se você ainda não conseguiu viver parte daquilo que você estuda, você ainda não interpretou totalmente. Você não compreendeu completamente, porque a compreensão ela está ligada à sua prática. Então vamos lá. Vamos ver alguns, colocado aqui com alguns pecados, alguns erros mortais no estudo bíblico e como nós, como estudantes, como cristãos, como ministros, devemos evitá-los. Então prestem bem atenção nesses 7 pontos. Então são 7 pontos aqui cruciais para que nós possamos evitar e não venhamos a cometer. Vocês vão ver que no decorrer de eu falar esses 7 pontos, vocês vão se identificar. Ou no qual vocês já cometeram, eu já cometi muitos deles, ou que muitas pessoas cometem. Então nós temos que aprender com os erros para que não venhamos cometer. Porque isso, como ministro,
No momento que eu estou interpretando, eu tenho uma responsabilidade muito grande, como eu falei no início, né? Então, isso aí é muito importante. Vamos lá. Primeiro ponto. Antes de nós falarmos aqui, gostaria de comentar aqui uma situação. Vocês vão ver na apostila sobre uma história que houve, de até mesmo é colocado ali que um ministro qualquer, no qual nós percebemos nitidamente que ele não havia nele uma intenção má ao fazer o que ele fez, mas sim foi uma falta de interpretação. Mas o que ele coloca lá? Ele faz um papelzinho, uma carta, ao qual ele deixa na igreja, envia para muitas pessoas, assim, e naquela carta, naquele folheto, diz assim: pegue a folha de oração que lhe enviamos e escreva nela o seu nome. Em seguida, impõe as mãos sobre ela. Precisamos receber de volta os seus pedidos de oração para podermos tocar neles e orar sobre eles, pois, a palavra que ele vai utilizar, se dois concordarem alguma coisa e tocarem, isso será feito. Vejam bem, isso ocorre devido à tradução King James, colocar lá, traduzir a palavra concordarem como tocarem, como fosse um aperto de mão. Sendo que a tradução correta, né, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então ali ele isolou um texto, usou um texto por pretexto, usou uma tradução que no caso foi falha para vamos assim, para outra língua. Então foi uma tradução falha, porque ali colocou-se de uma forma que as pessoas em outro tempo não entenderam, porque no início, quando o King James mandou, o rei James mandou fazer a tradução, era compreendido que a questão de tocar, né, concordar, entendia-se que era que tocar seria concordado, as pessoas concordaram. Mas que com o passar do tempo essa gramática se perdeu e ficou imaginando assim que o leitor ali, que interpretou somente esse pedaço de texto, imaginou assim, ó, então eu vou tocar nesse pedaço de papel, vou orar, daí vou mandar para você, você vai tocar, então o ato de tocar vai realizar aquilo que nós queremos. Então isso acabou levantando como se fosse uma espécie de simpatia, uma espécie de até mesmo, vamos assim, um feitiço, mas que não é nada disso. Nada disso. Nós interpretamos o texto desde o início. Jesus está falando, inclusive, sobre questões lá de pessoas que cometem algum erro e tem que ser levados à congregação, muitas vezes, à igreja, e ali, às vezes, a igreja, aquilo que a igreja definir, se é erro ou não é, e se ele vai ter que ser, às vezes, ali disciplinado, e nisso vai ser concordado. Então, vejam bem como a falta de interpretação de todo o texto. Então, por isso, agora nós vamos olhar esses sete pontos para ver como que isso poderia ser evitado. Se o autor dessa situação, dessa carta, tivesse observado esses pontos. Então, vamos lá. Texto por pretexto, como eu disse. Um dos primeiros erros que acontece muito. Então, isso acontece em diversas pregações, em muitas campanhas, em muitas colocações, até mesmo livros, às vezes baseados num pedaço de texto, num versículo qualquer, ao qual ele vai utilizar aquele texto para um pretexto diferente daquilo que o texto está expondo. Isso é um pecado muito grande. Percebam, vamos lá para o exemplo. Aqui. Havia um pregador, né, que ele sempre dizia, né, vigia o Senhor entre mim e ti quando estivermos separados um do outro. Então, ele colocava isso aí como sendo uma coisa boa, como se Deus estivesse, né, ali vigiando. Ele, quando se despedia de uma pessoa, ele falava isso, né, achando que isso aí estava, né, era uma forma de bênção.
Mas da onde que ele tirou isso aí? Da onde que ele usou isso? Esse texto vem lá, eu vou colocar ali, isso é uma bênção realmente? Ele abençoava a pessoa, quando ele separava e eles se despediram, ele abençoava a pessoa dessa forma. Mas será que isso é uma bênção? Não é uma ameaça. Por quê que eu digo que isso pode ser uma ameaça? Porque nós vamos ver a origem do texto. O que aconteceu? Da onde que vem esse texto? Esse texto, ele é tirado lá de Gênesis 31:49, que diz assim: e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Labão, aqui era Jacó e Labão conversando. Jacó havia recentemente fugido da casa do seu sogro, levou as duas filhas de Labão, né, que eram suas esposas, e ali ele estava querendo ir embora porque Labão estava explorando ele, e Labão foi atrás dele porque Labão estava atrás dos ídolos, né, ao qual nós vemos lá que uma das filhas dele pega os ídolos e esconde, inclusive, daí quando Labão vai lá procurar, ela fala que não posso sair daqui porque estou doente e tal, e os ídolos estavam escondidos debaixo dela. Os ídolos, na época, eram certificados de propriedade da terra. Então, Labão foi atrás de Jacó, na verdade, acusando Jacó de ter roubado os ídolos para que depois que Labão morresse, ele fosse lá e que ia querer tomar posse das terras de Labão, que seriam dados aos seus filhos. Então Labão dá o pretexto dizendo que ele estava preocupado com as filhas e os seus netos. E dizendo assim, você vai ficar longe, falou para Jacó, você vai ficar longe de mim, não sei se você vai tratar bem minhas filhas. Né? Mas na verdade também Labão pensava, não sei se você vai voltar depois, vai querer tomar as terras de mim. Então daí Labão vai e fala isso aí para Jacó, que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Quer dizer o quê? Se você fizer alguma coisa de errado, Deus está vendo. Era isso que ele estava falando. Olha, se você vir contra mim, Deus está vendo. Se você maltratar uma das minhas filhas, Deus está vendo. Deus vai pesar a mão de Deus sobre você. Né? Então, ali Labão não estava abençoando Jacó. Labão estava acusando, ameaçando Jacó. Então, daí vejam como que é a situação. Se eu não pego o texto por completo e separo só aqui, no caso, inclusive, separo só uma parte do versículo. Vigia o Senhor entre mim e ti, quando estivermos separados um do outro. Né? Então, parece uma bênção, que Deus esteja conosco. Então, eu vou utilizar um texto para pretexto. Eu quero abençoar alguém, então eu quero utilizar para parecer essa bênção ainda mais ter mais legalidade, eu vou usar um texto bíblico, sendo que uma bênção simplesmente seria suficiente. Né? Então, esse é um exemplo de usar texto para pretexto. Mas nós vemos muitas pregações que são feitas assim. Que daí eu vou usar um texto separado para poder dizer sobre uma coisa que não é o que o texto está dizendo. Então eu vou usar, como ali, o exemplo anterior que eu dei ali, de eu usar uma palavra para falar tudo aquilo discorrer todo o ensinamento sobre uma palavra inserida no texto. E sendo que essa palavra não tinha nada a ver com a exposição daquilo que o próprio Deus inspirou o autor a dizer. Né? Vamos lá, aqui. A Bíblia foi escrita como unidade literária completa, como livros, cartas e poemas para serem lidas do princípio ao fim. Isso é um erro muito grande, ao qual que muitos intérpretes, muitos cristãos acabam cometendo, no sentido de não respeitar a Bíblia como um todo. Não respeitar o texto como um todo. Lembrando que a divisão de capítulos e versículos foram feitos para ajudar a referência do texto. Então eu vou passar um texto para alguém que conhece o texto, né? Então eu posso passar um versículo que vai compreender a ideia do texto por completo. Mas ao expor esse texto, eu como ministro, ao expor esse texto, eu preciso ter a responsabilidade de levar em consideração
a unidade literária, que no caso, às vezes, por exemplo, eu vou falar de uma carta de Paulo. Ali eu não posso pegar um versículo isolado e pregar, às vezes, falar só sobre aquele versículo, sendo que ali foi uma carta, e às vezes aquela carta está dando referência a outras partes do todo que é a Bíblia. Então tenhamos muito cuidado. Uma vez eu vi um pregador dizer assim que ele, ao pegar um texto para ler um versículo que fosse, ele lia todo o livro, e às vezes lia mais de uma vez. Então que nós tenhamos esse cuidado, que nós tenhamos essa responsabilidade de olhar como um todo, tá bom? Então, deixo nessa aula esse primeiro pecado. Nós vamos ainda ver mais seis pecados que nós temos que tomar cuidado, temos que observar, e nós, no decorrer das próximas aulas, nós vamos olhar e ver que nós, às vezes, caímos nesses pecados. Então, vigiemos. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula.